Não, eu tenho uma pergunta relacionada à questão também, é sobre... Eu vi que existe um texto que eu vejo, o povo judeu estava cativo na Babilônia. E na Babilônia nós tivemos profetas e dentre eles nós tivemos o profeta Ezequiel. E ele viveu em um texto que o pessoal judeu, ele acompanhou, ele profetizou. E lá, quando nós chegamos no capítulo 18 do livro do profeta Ezequiel, ele desarraiga essa questão, ele está num contexto totalmente idólatra, um contexto que babilônico eu vejo como um contexto maligno ou satanista, porque quando nós lemos sobre a Babilônia a gente não encontra coisa boa. No Apocalipse então, misericórdia. E Ezequiel, ele estava naquele lugar e quando ele chega no capítulo 18, ele, em consonância que eu diria com o próprio Jeremias que veio antes dele, ele vai falar que o povo judeu estava dizendo, os nossos pais comeram uvas verdes, e os dentes dos filhos é que se embotaram. E Ezequiel ali, ele vai dizer, não, vocês estão totalmente errados. A alma que pecar é essa que vai morrer. Então, se isso ali para mim também, quando eu analiso o capítulo 18 de Ezequiel, a pergunta que eu faço é, o que Ezequiel estava querendo dizer que a alma que pecaria é essa que morreria? Como fica esse ponto? Não, é isso mesmo, né? Havia esse ditado, nossos pais comeram uvas verdes, nossos dentes se embotaram ou ficaram mais Cariados, grossos, né? E aí, em Ezequiel 18, em Jeremias já, né? Em Jeremias acho que 23, diz, nunca mais se ouvirá esse ditado em Israel. Em Ezequiel 18, ele argumenta, inclusive, dizendo, se um pai cometer isso, mas o filho não cometer essas coisas, ele se salvará. Agora, se um pai agir corretamente, fizer isso, e um filho fizer coisas erradas, ele morrerá. E aí a conclusão é essa, né? A alma que pecar, essa viverá. Ou morrerá, no caso. Sim, a alma que pecar, essa morrerá. Mostrando ali que a responsabilidade é totalmente individual, né? Esse é um bom texto para quebrar aquela ideia muito em voga no passado de maldição hereditária, né? Que até no vídeo foi mostrado, até de questões físicas, não é? Eu estava lendo um desses livros e um dos defensores da maldição hereditária, ele atribui maldição hereditária até para problemas de vista. Então o exemplo que ele dá lá é o seguinte, você já viu algumas famílias em que todos os membros têm problemas nos olhos, isso aí é uma maldição hereditária. E aí eu fiquei pensando que meu pai era careca, eu sou careca, né? De repente eu estou numa maldição. Provavelmente esse líder nunca ouviu falar em genética, né? Exatamente. A maldição não é uma maldição, né? É uma herança genética. Eu vou fazer uma pergunta. Meu pai era cabeludo, meus irmãos são cabeludos, eu sou careca. E agora? E os seus filhos? Cabeludo. Não, aí, pastor, aí é maldição. Não, é que tem gente que perde os cabelos por causa teve filho muito levado. Não, tranquilo. Mas outra coisa também, pastor Heber, muitas coisas que se aplicam no Antigo Testamento, não podemos aplicar hoje no Novo Testamento. É verdade. Né? Algumas coisas foi para aquela época. Muitas coisas que aconteceram em Israel, não servem para a nossa vida hoje. Então, isso é importante analisar. E hoje nós estamos na graça. Né? Naquela época, alguns eram chamados para falar com Deus. Hoje não, na graça todos são chamados. Então, e aceitou a Jesus, qualquer maldição. Porque todo aquele que nasce, já nasce com uma maldição. Não é isso? Isso tanto faz, no Antigo quanto no Novo Testamento. Isso não muda, né? Já não muda. Nós estamos falando o seguinte, não é da maldição da pessoa sem a salvação. Nós estamos falando que além da pessoa estar sem a salvação, porque ainda não aceitou a Jesus, acarreta outras coisas. Mas esse é o foco do tema de hoje, né? Além de já ser um pecador normal, comum, ele ainda traz para si outras coisas, outras maldições que o pai chamou para si. A família chamou para si. Mas o problema que eu vejo é que parece que se a gente for pensar dessa forma, a maldição do pecado é como se a gente estivesse amenizando ela, como se o pecado já não fosse uma maldição grande. Não, já é uma maldição. Não, mas nesse sentido parece que o pecado não é tão problema. O problema é se eu nascer numa família satanista. Que tipo de maldição nós estamos falando?
esses satanistas acarretam para si assassinatos, suicídios, loucura. Então, mas peraí. Porque De onde vêm essas maldições? da onde vem? De onde vem? É Deus que amaldiçoa ou é o diabo? A pessoa ou que chama para si. Deus não amaldiçoa ninguém. A pessoa chama para si esse tipo de maldições. Entendeu? Então a pessoa consagra ao diabo, começa a fazer pacto com o diabo. Ah, então tem que matar uma pessoa. Eu quero uma vida. Você entendeu? Aí vive nisso. Aí daqui a pouco, e isso acarretando dentro de casa, filhos problemáticos, levando até a loucura. Isso acontece, o diabo aproveita, porque dá legalidade ao diabo. E tem coisas terríveis, para quem eu creio em pessoas endemoniadas, pessoas trancadas hoje, dentro de quartos, porque o pai serve ao diabo, e o filho ninguém sabe, já fez trabalho, fez aquilo tudo, e às vezes é liberto com um pastor, alguém vai lá, ora e expulsa os demônios. Tem uma história clássica que o Caio Fábio, na época em que ele era mais tradicional, era pastor da IPB, né? Ele escreveu um livrinho chamado Nos Bastidores dos Espíritos, contando fenômenos que aconteceram com um indivíduo, se eu não me engano, em Manaus, que repetiu os fenômenos do Arigó. E por que ele escreveu um livro? Porque a esposa desse indivíduo, ela muito atormentada por tudo que aconteceu na família, procurou Caio Fábio pai. E Caio Fábio pai a discipulou, ela se converteu, e o marido, que era envolvido com magia negra e tudo mais, recebia demônios, ele se converteu também. E aí ele escreve um livro mostrando que na infância dele, ele via coisas terríveis, porque ele havia sido consagrado, né? Então ele participou desse ambiente aí de trevas. Se nós fôssemos perguntar aqui, qual a diferença